One Piece é uma obra grande, assim como todas as obras desse jeito têm seus problemas, como por exemplo esquecer de personagens e não dar o devido desenvolvimento para eles. Só que em One Piece isso acontece com os personagens meio que principais da obra, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, cambada desocupado, eu sou a Kelly, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não conhece, esses são os Mugiwaras, os Chapéus de Palha, a tripulação principal de One Piece, o que faz a obra girar em torno deles. Eu sei que assim como eu, vocês devem ter pegado um carinho por todos eles, não conseguem mais imaginar a tripulação do Luffy sem ter todos eles do lado. Só que se a gente deixasse esse carinho de lado e parar para pensar um pouquinho, será que realmente precisava de todos eles na tripulação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é ver qual futuro Oda queria dar para esses personagens. Ah, Kelly, mas eles têm futuro, cada um deles tem um sonho e um objetivo para alcançar no final da obra. Tá bom, então quer dizer que a gente tem o começo deles, que é o destaque que eles têm antes de entrar na tripulação, e o final, que é o sonho deles sendo realizado. A gente tem o começo e o fim, mas e o meio disso? E toda a interação que eles teriam em arcos para frente. E a gente também não pode se apegar muito aos sonhos deles, porque tem grande chance de quando o Luffy conseguir ser o rei dos piratas, depois só aparecer uma ceninha ou outra dos outros da tripulação conseguindo o sonho deles. Tipo, eles conseguiram no off, sabe? No off eles foram lá, mudaram pro criativo e conseguiram realizar o sonho dele. Um personagem que a gente pode usar de exemplo é o Sanji, que mesmo ele sendo um dos personagens com mais destaque na obra, o sonho dele já parou de ser destaque há muito tempo. O sonho dele é achar o All Blue, e se isso tivesse em desenvolvimento na obra, com certeza ele iria ter que achar algumas pistas disso no meio dos arcos ali. Talvez até tendo a ajuda da Nami, já que ela quer fazer um mapa mundi. Então talvez a gente mataria dois sonhos numa cajadada só. Não só o Sanji, mas também como todos os outros tripulantes também tem um sonho meio deixado de lado. O único que eu sinto que não é o Zoro, mas também o sonho dele é ser o maior espadachim do mundo. Então ele treinando ali dentro do navio, ele consegue. Agora o problema são os personagens que não só os sonhos foram deixados de lado, como eles em si. Vamos começar falando sobre o Jinbe, o último que entrou na tripulação e um dos personagens mais fodas antes disso acontecer. O Jinbe foi um dos personagens mais legais quando a gente se trata de apoio ao Luffy. Tipo, o Luffy tá quase levando um ataque do Akainu, deixa com o Jinbe que o Jinbe salva ele. O Luffy tá mal porque o irmão dele morreu, deixa com o Jinbe que o Jinbe dá um apoio emocional. O Luffy precisa de transfusão de sangue, deixa com o Jinbe. O personagem fez tudo isso pra no final se reduzir a nada, mesmo ele sendo o quarto membro mais forte da tripulação. Quer dizer, quinto, né? Porque primeiro tem o Frank. Colocando as brincadeiras de lado, o Jinbe não tem mais destaque em lutas, mas também não tem destaque na convivência com o pessoal da tripulação. Todo mundo sabe que os Chapéus de Palha são palhaço, então tem um personagem sério, mas na dele tira muito mais o destaque que ele poderia ter. O único personagem sério que tem destaque na convivência com a tripulação é o Zoro, mas o Zoro é o Zoro, então a gente aceita. Mas até personagens fortes, que nem a lei da gravidade consegue parar eles, são deixados de lado. E eu tô falando do Frank, um personagem que foi apresentado pra gente com muita carisma, estética muito da hora, com um ciborgue de cabelo azul e mesmo assim foi esquecido. Eu tenho muita dó quem é fã do Frank, se existir esse tipo de pessoa. Muitas vezes na obra ele serviu como alívio cômico. Pô, um ciborgue de cabelo azul, todo mundo acha da hora, todo mundo acha legal. E sempre tem algum meme ou outro dele. Mas depois ele foi meio que perdendo mais tempo de tela ainda. Também ele não teve lá muitas lutas da hora também. E até no arco de Egghead, que ele podia ter tido um destaque maior, ele não teve. Agora, outro personagem que me dói muito o coração de ser esquecido é o Brook. A história dele, o poder dele, tudo é muito massa e tudo dava pra ser um peso a mais pro personagem sem focar só no alívio cômico e nas piadas que ele faz.
Tipo, ele é imortal, ele não morre nunca. Então podia focar nisso, dele pensar sempre que ele tá feliz agora, mas daqui a uns anos ele vai ver todos os Mugiwaras morrendo. Não tô falando que precisava transformar ele num personagem melancólico, mas sim talvez fazer um arco, alguns episódios que ele pensasse sobre isso e desse uma carga emocional a mais pra ele. A verdade é que eles não precisavam de lutas épicas, mas sim talvez só de um cuidado a mais no destaque deles. É o lance que eu falei do futuro, o que eles iam fazer depois que entrassem no bando. Tipo, pensar que só deles ter um cargo na tripulação, esse cargo já iria fazer ele ter destaque na história ou precisaria de mais. Eu acho que todos os Mugiwara tinham que ter um arco em que o Luffy precisaria mais deles, mas até em arcos que dava pra encaixar algum personagem, tipo Egghead, que dava pra encaixar o Frank, eles não deram destaque pra ele. A verdade é que o Oda já deve estar cansado e querendo terminar One Piece rápido, tanto que nesse ano de 2026 já falam que pode ser o final de One Piece. Então o Oda com certeza decidiu dar mais destaque para os personagens que já eram mais famosinhos, tipo o Sanji e o Zoro. Então provavelmente a gente não vai ver um destaque desses personagens já que tá quase no final, ou se a gente ver, vai ser de uma maneira mais rápida e não como a gente queria. Mas e vocês? Qual é a opinião de vocês? Deixa aí no comentário que eu vou estar lendo tudo. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e falou!